falar um pouquinho sobre a Quest, que divulgou ontem um levantamento mostrando em que momentos Lula teve menções positivas na entrevista ao Jornal Nacional e também quando teve menções negativas. Vamos começar aí com os pontos mais altos do petista. Os pontos mais altos foram quando ele respondeu sobre casos de corrupção, quando ele falou sobre Geraldo Alckmin e falando que política não é lugar de ódio. Ele falou, não vá colocar rancor e ódio na urna, né? Porque não dá certo. O Lula estava falando do Congresso. Então, veja que o pico das menções ali positivas é quando ele se sai falando sobre corrupção, que aí Lula utilizou uma estratégia que se mostrou bem sucedida, que foi, ao falar, rebater casos relacionados ao PT, trazer questões relacionadas ao governo Bolsonaro, como eu poderia ter escolhido um procurador-geral engavetador, não fiz. Eu poderia ter escolhido um policial, um delegado da Polícia Federal que trocasse todo mundo quando me incomodasse, não fiz. Eu poderia botar essa coisa que está na moda aí, sigilo de 100 anos, não fiz. Pico de menções aqui positivas a Lula. Ali, quando ele fala que política não é lugar de ódio, ele está falando da escolha para os deputados do Congresso Nacional. Ele disse, vocês vão me ver falando muito disso, porque as pessoas precisam finalmente ter aprendido uma lição. O reflexo do que a sociedade pensa é o Congresso. Não vá votar com rancor e ódio, porque não dá certo. Vamos ver agora os momentos em que Lula teve menos menções positivas, ou seja, quando a coisa ali, a militância teve trabalho para poder defender, né? Quando ele não cravou se adotaria ou não a lista tríplice. O que é isso, né? O Ministério Público Federal, todos os integrantes fazem uma eleição interna de 3 nomes que são encaminhados ao presidente da República para que ele escolha quem vai ser o Procurador-Geral da República. Essa lista tríplice, Daniela, ou seja, essa eleição interna que diz esses aqui, dentre todos os que nós temos, esses são os que melhor nos representam. Ela é lei? Não. É obrigatório adotar a lista tríplice? Não. Mas Lula adotou. Dilma adotou. O que acontece é que Bolsonaro falou, eu não vou adotar. E ele escolhe Augusto Aras, por fora, 2 vezes. E aí Lula foi questionado, se o senhor voltar, o senhor vai escolher o procurador indicado pela lista tríplice? E aí o Lula não quis se comprometer. A Renata Vasconcelos insiste na pergunta. Fala, mas se o senhor acha que é um assunto importante, está dizendo que vai conversar com o Ministério Público, por que não se compromete? E aí Lula disse, porque eu quero deixar o Ministério Público Federal com a pulguinha atrás da orelha, ou seja, para causar nervosismo mesmo. Porque ele quer falar, segundo ele, né, ele diz que se for eleito vai fazer conversas com o MPF, mas também vai apontar questões que ele considera que foram erros históricos da Procuradoria durante aí a era mais, digamos, luminosa da Lava Jato. Aqui outros 2 pontos em que Lula não teve tantas menções positivas, quando ele chama de Bolsonaro de bobo da corte e logo depois, quando ele fala que vai conseguir resolver a questão do orçamento secreto apenas conversando com os deputados. Aqui as pessoas não mencionaram tão positivamente no ataque a Bolsonaro como bobo da corte e também quando disse que ia resolver o orçamento secreto no gogó, o que de fato seria um milagre, né? Ou seja, algo muito pouco palpável.